Vou ver. Pronto. Já entrou no ar do link. Também o teu também ficar Sim, no já tá. silencioso. Isso. Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui na zona oeste de São Paulo, dando continuidade a um programa que a Humanidade Nova de São Paulo, nesses anos, tem feito, né? Que é justamente esse trabalho que o movimento dos focolares, que é um movimento da Igreja Católica, um movimento leigo, especificamente, Humanidade Nova é um trabalho de pessoas que querem renovar a sociedade. Aproveitando esse período de eleição, a gente pensou, por que não trabalhar com esse tema, depois de assistir tantos candidatos falando dos seus planos de governo, o que poderia resultar numa consciência política. Então nós convidamos dois amigos nossos, né, o Giovan David, que é jornalista, né, e o Haroldo Braga, que é advogado, para eles virem com a gente nessa noite e entrar nesse debate, né? Então a gente convida todos vocês, né, quem quiser, compartilhar esse link com os amigos também. Nós vamos ficar aqui um período de 1 hora, mais ou menos, sendo que cada um vai falar em torno de 20 minutos. E depois vocês cliquem no link para fazer as perguntas e respostas, que vai ter uma pessoa coletando as perguntas e passando para cada um deles. Então tenham uma boa noite, né? A gente agradece a presença de cada um de vocês. Boa noite, eu fico muito feliz de estar aqui, de ter sido convidado para esse momento, que na verdade vai ser mais um momento de diálogo, né? O Haroldo e eu, a gente se propôs aqui um pouquinho a conversar sobre, principalmente, né, nesse momento eleitoral que a gente vivencia agora, perceber que a participação do cidadão, né, o exercício da cidadania não se limita aos momentos eleitorais, mesmo se são momentos realmente importantes. Mas existem outros aspectos também que a gente deve, né, perceber e deve conhecer de como atuar politicamente, né, de como estar em sociedade. E aí a gente pensou, né, em receber esse convite com muita alegria e formalizar um pouco esse diálogo, né, essa conversa, e convido todos vocês para participarem dessa conversa conosco. Né. Aquilo que foi proposto para mim é falar um pouquinho sobre a questão da cidadania, do exercício da cidadania. Quer dizer, para a gente ter uma consciência política, a gente tem que perceber que essa consciência política vai se formando também. Tá? Ela vai se formando durante o processo, né, de desenvolvimento da própria pessoa, da sua formação, da sua educação. E isso não prescinde também de questões históricas que a gente vivencia. Tá? Então, a proposta aqui é um texto que eu preparei aqui, que depois, quem tiver interesse, posso deixar com a Humanidade Nova e pode ser compartilhado, onde eu falo justamente dessa questão da formação cidadã. E quais os elementos que eu identifico que tem a ver também com a nossa espiritualidade, né, do movimento dos focolares, que são indispensáveis para esse exercício da cidadania. Ok? Então, para ajudar na compreensão do que significa o exercício efetivo da cidadania na contemporaneidade, proponho tentar responder 3 interrogações. A primeira, o que significa ser cidadão no mundo atual? A segunda, quais os diferentes sentidos por detrás da palavra participação? E a terceira, quais os elementos indispensáveis para qualificar a participação cidadã? Então, em relação à primeira questão colocada, o que significa ser cidadão no mundo atual? É necessário retomar as raízes do termo cidadania. À medida que, em períodos históricos e lugares precisos, aconteciam transformações nas formas de organização da sociedade, também ocorriam mudanças significativas na compreensão do conceito de cidadania. Por exemplo, na sociedade grega, cidadão era o habitante da polis, excetuando os estrangeiros, os escravos e as mulheres. Isso é importante recordar. E esse cidadão gozava de 3 direitos fundamentais: igualdade, liberdade e participação no poder.
Também encontramos um referencial para o conceito de cidadania na passagem do feudalismo para o capitalismo, principalmente na Europa. Ao redor dos castelos feudais da Idade Média, foram construídas aldeias, os chamados burgos. Enquanto na sociedade como um todo prevalecia a relação de vassalagem, que é aquele juramento realizado de alguém que tinha uma posição inferior, um juramento de submissão a alguém de posição superior, nos burgos, a divisão social do trabalho fez surgir uma outra forma de organização, a corporação de ofícios, tecelãos, pedreiros, ferreiros, médicos, comerciantes, se organizaram em confrarias, em que os membros estavam ligados por um juramento de confiança recíproca. Embora internamente as corporações também fossem hierárquicas, era possível uma certa mobilidade social devido a acordos firmados entre seus membros. E nas relações com outras corporações, todos eram considerados livres e iguais. Essas corporações deram origem a uma nova classe social denominada burguesia, que posteriormente se tornou detentora do poder econômico e, dessa forma, passou a reivindicar o poder político para si. Em seguida, ainda na Europa, durante o período do Renascimento, encontram-se as ideias de autodisciplina, patriotismo e de preocupação com o bem comum, especialmente inspiradas na cidadania romana. Contudo, mesmo se todas essas concepções antigas influenciassem os conceitos modernos de cidadania, foi a partir da consolidação do liberalismo, que é essa corrente de pensamento que defende a não intervenção do Estado nas regras e normas das atividades econômicas, que se definiu a estreita relação de cidadania com a ideia de sujeito independente e possuidor de direitos. Vale recordar que os direitos foram se delineando ao curso dos séculos, muitas vezes por meio de lutas e reivindicações das classes trabalhadoras. Os direitos civis seriam os primeiros, surgidos no século XVIII. Os políticos estão ligados ao processo de luta política do século XIX. E os sociais aos processos de lutas do século XX. E os acontecimentos mais representativos para a conquista dos direitos foram Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688, luta pela independência nos Estados Unidos, em 1776, e a Revolução Francesa, 1789, na França. Sem esquecer da Segunda Guerra Mundial, 39 a 1945, lembrando da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Atualmente, a cidadania é vista como sendo uma articulação de direitos e deveres civis, políticos e sociais. No que se refere aos direitos, tem-se os civis, que correspondem aos direitos relativos à liberdade individual, de ir e vir, propriedade, contrair contrato, justiça. Os políticos devem garantir ao cidadão de um determinado Estado a participação livre na atividade política, livre expressão do pensamento, liberdade de religião, de imprensa, de organização. E os direitos sociais correspondem às necessidades básicas, assegurando o direito a um bem-estar econômico mínimo, saúde, educação, habitação e alimentação. Já em relação aos deveres, usualmente predomina a visão liberal, que destaca a importância do cidadão respeitar o acesso de seus concidadãos aos direitos básicos, sendo que para isso todos devem submeter-se à Constituição do Estado, diante da qual todos serão iguais e protegidos de discriminação. O sistema adotado pela maioria das nações da atualidade é a democracia representativa, que muitas vezes é vista somente no aspecto do usufruto do voto. Né? E aí a gente faz, né, uma diferenciação entre cidadania, que quer dizer participação ativa, né, do cidadão, dentro de um contexto de democracia representativa, que é o nosso contexto também, e um contexto de democracia participativa, que aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente o que significa essa democracia participativa. Que esses dois elementos, né, nos ajudariam a realmente a ter uma sociedade ativa, participante e funcional. Então, muitas vezes, essa democracia representativa ela é vista somente no aspecto do voto. Porém, a cidadania inclui e ultrapassa a questão dos deveres e direitos legitimados por meio do Estado. Ela é percebida dentro de uma visão mais ampla, estratégias no sentido de criar uma sociedade que atenda diretamente às aspirações da maioria dos seus membros, ou seja,
ultrapassa o foco privilegiado da relação com o Estado, ou entre o Estado e o indivíduo, para incluir fortemente a relação com a sociedade civil. Tá? Então, a sociedade civil é fundamental no entendimento de uma democracia, seja representativa, participativa e o exercício efetivo da cidadania de cada pessoa. Uma sociedade que reivindica para si os bens e serviços que satisfaçam suas necessidades e desejos cotidianos de bem-estar. Por isso é necessário considerar o entrelaçamento entre o que significa consumo e cidadania. Normalmente as pessoas confundem muito consumo com consumismo. Não é bem assim. Tá? Nós consumimos, tá? As plantas consomem também para poder sobreviver. A questão é o equilíbrio nesse consumo, para não se tornar um consumismo. Mas a gente entender o consumo hoje, porque não tem como, nós somos uma sociedade também de consumo. Então, entender a nossa relação com o consumo também nos ajuda a entender a nossa relação enquanto cidadão. Por exemplo, nós temos hoje os direitos do consumidor, tá? Que foram direitos adquiridos também a partir de várias reivindicações. Não foram simplesmente dados, mas foram um conjunto de reivindicações onde a população, a partir do momento que consumia produtos e serviços, tá? Via também a necessidade de garantir a qualidade desses produtos e serviços, né, aos poucos foi se constituindo nos direitos do consumidor. E a partir daí você tem um referencial. Né? E hoje, né, se você tem algum tipo, né, de denúncia a ser feita por um produto ou um serviço que foi mal prestado ou que está com algum tipo de defeito, você tem também, enquanto cidadão, a possibilidade, né, e aí, nesse momento de reivindicar o seu direito enquanto cidadão, né, de consumidor, e ir aos órgãos competentes, né, buscar, né, assimilar esses direitos é fundamental. Né, que não é só a questão de ser consumidor na sociedade de hoje, mas como um consumidor se torna também cidadão, que quer dizer que aquilo que deve ser prestado enquanto serviço ou produto tem realmente a qualidade que foi prometida. Né. Quando situa-se o consumo, o objetivo é de mostrá-lo como um espaço que serve para pensar, além de usualmente ser visto como responsável por movimentar a expansão de mercados, a reprodução da força de trabalho, a distinção ou identificação entre as pessoas. Assim, ela é definida como uma apropriação coletiva, as relações de solidariedade e distinção com os outros, de bens que proporcionam satisfações biológicas e simbólicas, que servem para receber e enviar mensagens. Esse é um autor chamado Campini, que fala sobre essa relação de consumidores e cidadãos. Essa apropriação de bens em processo de consumo redefine a noção política de cidadania quando, entre outras coisas, as perguntas próprias de cidadãos sobre como obtemos uma informação e quem representa nossos interesses são respondidas também pelo consumo privado de bens e meios de comunicação, do que pelas regras abstratas da democracia ou pela participação em organizações políticas desacreditadas. Quer dizer, muitas das informações que nós temos hoje, né, são através dos meios de comunicação. Né? E é muito importante a gente relembrar isso daí, que a gente tem uma informação mediada. Né? Nós não temos, por exemplo, quem, né, tem a oportunidade, né, de participar de debates, de discussões, né, para aqueles candidatos a algum tipo de cargo eletivo, né, não é sempre que temos a possibilidade de diretamente discutir as nossas ideias, discutir as propostas daquele candidato com aquele universo do nosso conhecimento. Né. Muitas vezes a gente tem informações sobre posturas, sobre candidatos, seus históricos, através dos meios de comunicação. Então é importante a gente lembrar sempre disso, é uma informação mediada, né, onde não dá para simplesmente, né, receber informações de alguns veículos de informação, alguns veículos de comunicação e dar como se fosse toda a verdade, até mesmo porque você não tem a possibilidade de interação, de verificar aquela informação que está sendo repassada. Então é muito importante também a gente relembrar que o nosso conhecimento sobre a situação política, a vida política e sobre as pessoas que querem, né, exercer um mandato político, muitas vezes é uma informação mediada. E isso daí tem influência também na construção do nosso pensamento. Nesse sentido, a participação efetiva das pessoas nos espaços públicos e privados do tecido social é fundamental para assegurar a implementação e o controle de leis que atendam realmente à coletividade, sem prescindir da diversidade existente nos grupos sociais. Né?
Um estudioso, Bernardo Toro, que é colombiano, ele diz: a participação é o modo de vida da democracia, considerando que os homens e as mulheres de cada tempo e lugar são protagonistas na construção da ordem social, à medida que procuram superar o fatalismo e perceber a participação, a diferença e a deliberação de conflitos como recursos fundamentais da construção da sociedade. E aí eu passo para uma segunda pergunta. Quais os diferentes sentidos por trás da palavra participação? Participação é uma palavra que está sendo usada frequentemente, em inúmeros ambientes, especialmente no discurso político de pessoas, instituições, organizações não governamentais, sindicatos. Historicamente, o ser humano tem demonstrado uma necessidade social inerente de participar, desde as tribos primitivas até as formas associativas da atualidade. Fazer parte, tomar parte, ter parte. Frases que, em análise superficial, poderiam representar a mesma coisa, porém são níveis de participação totalmente diferentes e complementares. Por exemplo, uma pessoa que é nascida no Brasil, ela faz parte da população brasileira, mas não é que ela toma parte de todas as decisões importantes do país. Por isso nós temos um sistema representativo. Daí a importância da gente poder escolher bem os nossos representantes que, em momentos importantes, tomam parte nas decisões que vão afetar as nossas vidas. Ou mesmo, se alguém faz parte de uma organização, mas não tem parte, ou melhor, não compartilha com os princípios e os valores dela. Pode acontecer também. Ou ainda, pode-se fazer parte de uma associação, não significando, porém, que se tome parte em todas as reuniões. Dessa forma, nota-se que é possível fazer parte sem necessariamente tomar parte, sendo este último um nível mais intenso de participação, tomar parte nos processos decisórios que nos dizem respeito. E embora o tomar parte seja caracterizado como uma participação ativa, ainda existem diferenças na qualidade desta modalidade de participação. O que quero dizer? É que não é o quanto, mas o como se toma parte que realmente faz a diferença. Contudo, não se deve sacralizar, eu vou usar esse termo, sacralizar o termo participação. Ela não é algo que deve ser utilizado em todos os momentos, que ela serve para todas as ocasiões. É claro que é o próprio grupo que deve decidir, né, quando tais ou quais membros devem participar ou não, em qual atividade, em quais devem ser seus objetivos de consulta geral, ou somente decisão por um grupo delegado. A participação não equivale a uma assembleia permanente, nem pode prescindir de utilizar mecanismos de representação. Pode-se então explicitar os processos do que a gente chama, né, de micro e macro participação. Microparticipação se refere àquela participação que acontece nas comunidades, nos bairros, sindicatos, associações, cooperativas, conselhos, grêmios, grupos de igreja, grupos esportivos, aquele espaço mais restrito de participação. Né? Já a macroparticipação, ou a participação social, diz respeito ao processo mediante o qual as diversas camadas sociais têm parte na produção, na gestão e no usufruto dos bens de uma sociedade historicamente determinada. O que significa o envolvimento com as estruturas políticas e culturais da sociedade. E é fundamental aqui relembrar que essa participação micro é fundamental para esse aprendizado nessa participação nas grandes questões da sociedade. Né? Então, tem autores que falam, que é muito interessante isso, né, quando fala de uma sociedade democrática, que a nossa sociedade democrática ela é reflexo, né, do sistema de relações que estabelecemos nos nossos espaços de microparticipação. Quer dizer, se no espaço familiar, né, não existe diálogo, existe excesso de autoritarismo, né, se no espaço escolar, se no espaço do trabalho, onde nós passamos boa parte do tempo, né, existe também toda aquela hierarquia exacerbada de autoritarismo, não existe uma satisfação das pessoas em contribuir naquele espaço e não existe abertura, notadamente, aquela sociedade, né, vai refletir isso daí também. Quer dizer, as questões macro da sociedade, elas não vão estar sendo discutidas também de uma forma mais abrangente, de uma forma mais participativa, de uma forma, né, onde cada um possa contribuir. Né?
Então, é muito interessante esse jogo e a gente percebe a necessidade de uma educação para a participação, que começa no nosso espaço, né? Que começa no nosso ambiente, que começa no nosso entorno. E isso daí vai refletir decisivamente, né, na estruturação da nossa própria sociedade. Tem uma autora, né, que se chama Peruzzo, que fala de movimentos e organizações populares. Ela diz, é no dia a dia, no relacionamento com as instituições que afetam diretamente a vida das pessoas, como a associação de moradores, ou poder público local, o município, onde se firmam os alicerces de uma educação para a cidadania. Esse tipo de educação significa promover a conscientização do cidadão e, consequentemente, a sua ação no fortalecimento das organizações de controle público, popular e comunitário da sociedade civil sobre o Estado. Esse processo está fundamentado em princípios éticos de reciprocidade, solidariedade, respeito ao próximo e generosidade. Diferentemente do individualismo exacerbado apregoado pelo sistema capitalista, em que os interesses de algumas pessoas, grupos, né, se sobrepõem em relação aos interesses comuns da coletividade. Né? E por fim, né, quais são os elementos indispensáveis para qualificar essa participação que a gente está falando, participação cidadã? O exercício eficaz da participação cidadã está intrinsecamente ligado à comunicação. A mesma autora, Peruzzo, ela fala, sem comunicação não pode existir a participação. E, por consequente, as pessoas não podem ser sujeitos no exercício de seus direitos, especialmente na tomada de decisões, de forma democrática, ativa e autônoma. Nesse contexto, dois processos comunicativos são de suma importância, ao meu ver, para a participação cidadã: a informação e o diálogo. Etimologicamente, comunicação vem do latim communis, que significa comum. Na perspectiva da sociologia, né, temos que um autor chamado Bordenave, ele fala, comunicação, nós entendemos o processo pelo qual a informação, decisões e diretivas circulam no sistema social e as formas em que o conhecimento, as opiniões e as atitudes são formadas e modificadas. Diálogo, comunhão, comum, união, interação, são termos que se identificam com a comunicação, na perspectiva dos relacionamentos sociais. Para compreender melhor isso, eu exponho aqui o pensamento de Paulo Freire, o nosso grande, né, educador, quando ele fala de comunicação e a relação com a educação. Ele usa esses dois vocábulos como sinônimos, às vezes, na medida em que o processo comunicativo e o processo educativo se encontram na interação entre sujeitos que reciprocamente comunicam, aprendem, ensinam sobre si e sobre o mundo em que estão inseridos. Né? Citando Paulo Freire exatamente, ele diz assim, comunicação é a coparticipação de sujeitos no ato de pensar. Implica numa reciprocidade que não se pode ser rompida. O que caracteriza a comunicação, enquanto este comunicar comunicando-se, é que ela é diálogo. Assim como o diálogo é comunicativo. A educação é comunicação e diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados. Ou seja, né, um encontro de sujeitos, pessoas que podem estar dialogando e pessoas que se reconhecem, né, nas suas diferenças, mas em igual dignidade. Né? Se eu não reconhecer o outro como um agente de dignidade, tal qual como eu sou agente de dignidade, como é que pode haver diálogo, como é que pode haver comunicação, como é que pode haver um exercício efetivo, né, de direitos e deveres, como é que eu posso reconhecer a possibilidade, né, entre iguais, né, em dignidade, da gente ter pensamentos talvez diferentes, mas temos a capacidade de dialogar. De fato, para Paulo Freire, o conhecimento que é gerado a partir dessa coparticipação dos sujeitos no ato de pensar, ele é construído na relação entre sujeito a sujeito, sujeito em relação com o mundo, nós sujeitos em relação com o mundo. O diálogo, mesmo sendo usado de formas diferenciadas nos escritos de Paulo Freire, ele torna-se
a mais efetiva comunicação, pois dialogar não significa invadir, manipular ou fazer slogans. Dialogar é um devotamento permanente à causa da transformação da realidade. E é nesse sentido que o diálogo possibilita o cidadão interagir, expressar-se, dentro dos já citados espaços de microparticipação, na família, nas associações, nas cooperativas, e em preparação também, e já um exercício prático para a macroparticipação. E, para concluir, eu gostaria de dizer que o acesso abrangente à informação e a prática cotidiana do diálogo, eu digo acesso abrangente no sentido, como eu já citei antes, a nossa construção de posturas e, consequentemente, tomada de atitudes também em relação à nossa cidadania, ao exercício da nossa cidadania, que se coloca num momento eleitoral como esse, é um conhecimento mediado. Então, é fundamental a gente ter um olhar cada vez mais abrangente sobre a informação. Mas também é fundamental que a gente tenha uma prática cotidiana do diálogo, em todos os espaços que a gente esteja envolvido, para que, no momento que a gente estiver numa discussão mais estrutural para a nossa sociedade, para a nossa política, a gente não tem uma outra postura. A gente tem uma postura de diálogo também. Então, o acesso abrangente à informação e a prática cotidiana do diálogo, tanto quantitativamente como qualitativamente, sobre as questões de âmbito público, os problemas, os planos de governo, recursos públicos, possibilita aos cidadãos se posicionarem favoravelmente ou contrariamente aos direcionamentos dados pelo poder público em qualquer âmbito, seja municipal, estadual ou federal. Além de favorecer a manifestação dos anseios da população por meio de atos públicos, que são manifestações pacíficas, apresentações lúdicas, manifestações mais informais. E a manifestação dos anseios e desejos da população também, através do uso dos instrumentos, como o voto, um referendo, plebiscito, e dos canais, audiências públicas, conselhos de políticas, conselhos de direitos, institucionais de participação política. Então, gente, é um pouco isso que eu queria falar e para a gente iniciar essa conversa e falando basicamente isso, que esse momento eleitoral é um momento muito importante do exercício da nossa cidadania, mas que a gente não reduz o exercício da nossa cidadania somente àqueles momentos eleitorais. O voto é fundamental, uma grande conquista e super importante, e merece o nosso cuidado também naquilo que eu expressei antes, acesso à informação e diálogo. E esse aprendizado que começa em qualquer ambiente que nós estamos inseridos. Mas que a gente lembre sempre que existem outros mecanismos de participação e é fundamental também a gente utilizar esses outros espaços, outros mecanismos de participação que a sociedade coloca à nossa disposição. E aí eu acho que essa fala abre um pouquinho também a fala do Haroldo, que vai nos ajudar também a refletir, a pensar um pouquinho mais, especificamente esse momento importante, que é o momento eleitoral. Mas eu queria deixar um pouco esse recado, de ampliar mais o nosso olhar. Obrigado. Boa noite a todos os que estão em rede. Obrigado, Gilvan. Eu queria agradecer também à Humanidade Nova e também aqui à família, o Flávio, a Jaqueline, a Bia, a Clara, que nos acolhem aqui nesse momento, E com esse espectro mais amplo da participação e da cidadania que nos foi apresentado pelo Gilvan, eu gostaria agora de, o verbo não é bem apropriado, mas de descer, de nos colocar nesse momento solene e importante a que somos chamados no próximo domingo, o momento em que estaremos solitariamente diante da maquininha eleitoral para escolher os nossos candidatos. Essa postura, no momento de votar, eu não sou um cientista político, então eu gostaria mais de partilhar a partir de um ponto de vista como cristão, católico e focolarino. Focolarino, eu digo para aqueles que ainda não conhecem, que estão em rede,
é o movimento que sustenta a humanidade nova dentro de si. Pois bem, como participar deste momento eleitoral nesse amplo espectro que nos foi colocado pelo Gilvan? Como que cada um de nós, como cristão, como católico, pode participar? Eu diria que a nossa primeira postura é com responsabilidade e com alegria. Por que a responsabilidade? Porque com esse gesto nós estaremos definindo os próximos tempos para o nosso país, para a nossa sociedade. Com alegria, porque para quem viveu, como no meu caso, os tempos duros da ditadura, é muito belo, é uma alegria muito grande poder mais uma vez dizer: eu, junto com outros 140 milhões, vou dizer o que eu penso que deve acontecer no meu país. Mas, como eu disse, gostaríamos de ver como cristão e como católico. Então, esse momento, nós deveríamos, quer dizer, nós estamos no momento político por excelência, o momento mais alto da atividade política do cidadão, que é o momento do voto. E para isso nós precisamos, antes de tudo, ver a política como a igreja a vê. E como é que a igreja vê a política? Eu faria logo um contraponto. Como é que nós vemos hoje a política a partir do modo como a mídia nos apresenta a política? É uma coisa asquerosa, nojenta, desprezível, de manipulações. Isso é o que nós vemos na mídia. Mas a igreja não a vê assim. A igreja a vê numa dimensão muito mais profunda. E nós, como cristãos, devemos dar passos para acompanhar a igreja no seu pensamento. Vou citar 2 papas que definem bem o que é a política para nós. Paulo VI nos disse assim: a política é a expressão mais sublime da caridade. E Francisco, este nosso Papa atual, disse: devemos nos envolver na política, pois a política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum. Vemos que Francisco está repetindo as palavras de Paulo VI e as explicando. É porque busca o bem comum. Essa é a política, esse é o sentimento de participar deste momento sublime da caridade na hora de votar, é que nos deve dar a alegria de ser cidadãos, de ser participantes da construção da sociedade nesse momento. Mas nós não podemos ser cegos e pensar que boa parte dos males que nos são apresentados pela mídia não é verdade. Sim, existe realmente essa fragilidade, esse pecado no mundo da política. Como existe em todas as instituições humanas. Talvez nós sejamos mais rigorosos quando nos falamos da política, porque ela atinge a nossa cidadania, ela atinge o nosso cotidiano. Mas nós encontramos essa fragilidade, esse pecado, em toda a instituição, inclusive na nossa igreja. Então, esses males, essas fragilidades, esses pecados, não nos devem afastar da compreensão de que, ao participar da política, nós estamos participando da expressão mais sublime da caridade. Mas olhando todos esses males que nós temos de ver, porque não somos cegos, porque não somos surdos, nós vamos escutar outra vez o Papa Francisco, que nos diz uma frase que deve ser escutada com dor e com vontade de conversão
por cada um de nós, cristãos católicos, que a escutamos nesta noite. Francisco diz: se a política se tornou uma coisa suja, isso também se deve ao fato de que os cristãos se envolveram na política sem espírito evangélico. E olhe bem, quando Francisco diz que os cristãos se envolveram na política sem espírito evangélico, ele não está se referindo aos cristãos que exercem, não está se referindo somente aos cristãos que exercem mandato eleitoral. Não são somente os deputados, os governadores, os senadores, os presidentes da República, os cristãos que podem ter exercido a política sem o espírito evangélico. Também nós, no próximo domingo, quando nos colocarmos diante daquela máquina para escolher o destino do país, nós corremos o risco de chegar ali sem o espírito evangélico. E há uma situação muito bela, é que desde a noite de ontem, a lei ofereceu a nós cidadãos 2 dias de silêncio, em que nós não estamos escutando propagandas, toda a campanha quase como que paralisou para que no domingo nós nos manifestemos. Esses 2 dias de silêncio servem particularmente a nós cristãos para, como cristãos, rever aquilo que escutamos dos candidatos, aquilo que vimos durante o processo eleitoral, aquilo que vemos ao longo da história do nosso país, para, com a responsabilidade cristã, a gente exercer o direito e a obrigação e a alegria do voto. E aqui, nós devemos saber, quando eu falo de alegria, nós devemos também reconhecer que o Brasil tem um sistema eleitoral que dá orgulho, tanto pelas oportunidades de manifestação que ele dá, de forma gratuita para os candidatos, diferente de outras grandes democracias, onde é preciso que haja um grande investimento em dinheiro para fazer essa manifestação, com todas as necessidades que nós temos de corrigir tantos defeitos que nós vemos, nós devemos saber que nós estamos no caminho de uma democracia realmente que dá oportunidade de pessoas menores se participarem, não constituímos uma plutocracia. E temos também um sistema eletrônico de votação que já tem mais de 20 anos, que não há sobre ele nenhuma acusação de fraude ao longo desses 20 anos, que nos permite, 2 horas depois de 140 milhões de pessoas votarem, se saber o que foi escolhido pela sociedade. Tudo isso deve ser juntado para essa alegria. Mas isso anda longe de ser essencial. O essencial, nos disse o Papa Francisco, é nós nos envolvermos com o Espírito Evangélico. E quando falamos no Espírito Evangélico, então nós vamos agora pensar. Em que nós devemos pensar quando estivermos ali? O que devemos ter presente de nós? Já conhecemos. O cristão não deve pensar apenas no bem para si. Eu não devo me colocar diante da urna pensando no benefício pessoal que eu deva ter. Jesus Cristo e a Igreja, ao longo dos anos, nos colocam um elemento a ser pensado diante da urna eleitoral. Eu vou usar uma expressão que é usada pelo documento de Aparecida. Devemos ter presente diante de nós os rostos sofredores que doem em nós.
essas pessoas não podem ser esquecidas na hora do voto. São os moradores de rua, os migrantes, os enfermos, os dependentes de droga, os pobres. Então agora nós tivemos a oportunidade de ouvir todos os candidatos e sem que ninguém nos diga qual é o que está falando a verdade, a nossa consciência, quem vai nos dizer, vai dizer, aquele candidato, aquela candidata, aquele partido, aquela coligação me ofereceu a oportunidade de acreditar que ela vai ter uma visão favorável aos roxos sofredores que dói nós. Então, esse é um ponto importante para o processo eleitoral. Agora, os princípios morais que a Igreja nos ensina também devem estar diante de nós. Mas, antes de tudo, a caridade. E eu queria insistir na questão do pobre. Porque, eu disse, nós também temos de nos olhar como focolarinos, aqueles que são do movimento Humanidade Nova, assim o são como nós. E há uma dívida do movimento nos focolares com a sua fundadora no Brasil, que eu queria concluir esta minha intervenção lembrando uma passagem de Chiara Luque, a fundadora do Focolare, no Brasil em 1964. Ela, em Recife, passando de carro ao lado daquelas favelas que se colocavam à margem do rio Capibaribe. Aquelas favelas que foram objeto do grande estudo de Josué de Castro ao escrever a Geografia da Fome. Chiara ficou sofrida diante daquilo e escreveu, passando naquela rua, ela chegou no quarto e disse assim: o mal-estar aumentou perto da noite, quando depois de uma visita aos mucambos, não longe da atual casa dos focolarinos, senti naquele aglomerado de pessoas aquela miséria, aquele sofrimento. E ela disse assim: essas são as turbas que Jesus amava. Eu tinha vontade de repetir o que o Papa Paulo VI tinha dito aos presos de Roma. Era diante dos miseráveis que ela viu na beira daquele rio. Vocês são a imagem de Cristo. Vocês reproduzem diante de mim este crucificado. Por isso eu vim, diria, para cair de joelho diante de vocês. E Chiara tinha naqueles dias, é uma história muito interessante, que é a oportunidade que todos nós que passamos do Focolare devemos conhecer. Naqueles dias ela tinha ficado hospedada numa casa muito bela, que por amor lhe tinham arranjado. E ela ficou incomodada com o choque daquela casa, com aquele rio, com tantos miseráveis, tão próximo um do outro. E além de escrever, ela conversava com os focolarinos. E ela conversou então com Fede, que era o focolarino responsável pela comunidade em Recife. E ela lhe disse tantas coisas sobre aquilo, quanto estava sofrendo e como não conseguia entender. Era um momento de angústia, que ele disse assim, eu vou ler só a parte final do depoimento que ele prestou há pouco tempo. Ele diz assim, diante daquela angústia de Chiara, diante dos pobres, ela disse: Chiara, se você quiser, eu deixo a Lauretana, a casa onde ele estava, e transfiro o centro do movimento para os mucambos, que é como se chama a favela em Recife. E ela disse: sim, sim, faça isso. Fui para casa, falei com os outros focolarinos e fomos procurar um mucambo um pouco grande, mas de madeira, como de todo mundo, né?
encontramos um e compramos-lo. Voltei até Chiara e contei-lhe que tinha comprado. Estávamos dispostos a ir para a favela. E ela me disse, bom, fiquei contente porque fizeram isso. Mas agora, volta para a tua casa anterior, tão bela, e construa o movimento, porque vocês não devem fazer o papel do pobre. Mas sabendo disso, vocês devem saber que o movimento precisa pensar nos pobres. O objetivo no movimento no Brasil são os pobres. Você vai ver que ele, no Brasil, se ocupará dos pobres. E Feire completa dizendo, isso ficou no meu coração como um segredo que guardo até hoje. Ou seja, Chiara diz que não é preciso que nós saiamos de nossas casas. Não é preciso que renunciemos àquilo que o mundo de hoje nos dá. Mas é preciso que saibamos que nós viemos no Brasil para os pobres. E eu penso que quando nós escutamos o Papa dizer que nós devemos nos envolver com a política, com o espírito evangélico, e que quando o Evangelho nos coloca o pobre como primeiro em todas as nossas preocupações, e escutamos isso de Chiara, eu penso que este é um dos elementos que nós devemos considerar com grande responsabilidade neste próximo domingo. Agora a gente pode escutar algumas perguntas. Gilvan, por favor. Anônimo. Eu estava tentando entender, Antônio. Anônimo. Bom, aqui tem uma pergunta, tá? Veja se eu estou lendo direito também. Porque comunicação como relação de participação na sociedade pode mudar as posições individuais e coletivas. Como reagir a uma comunicação que leva ao erro social? Anônimo. É muito interessante essa pergunta. Como reagir a uma comunicação que leva ao erro social? Primeira coisa, a comunicação, ela em si não é o erro, né? No sentido que, se existe comunicação, existem pessoas. Existem pessoas que se comunicam, interagem, né? E a partir daí fazem suas opções, né? Comunicação como relação de participação na sociedade pode mudar a posição individual e coletiva. Mas justamente comunicação, no conceito que a gente está colocando aqui, não é só transmissão de informação, né? Comunicação não é persuasão, não é coerção, digamos assim, que o outro tem que pensar igual a mim. Comunicação é diálogo. Diálogo pressupõe também que você tem interlocutores, que você tem sujeitos, como a gente falou aqui de Paulo Freire, que modificam suas posições, né? Se eu estou disposto a entrar em comunicação efetiva com o outro, eu estou disposto a também modificar minhas posições, né? Como a gente pressupõe que o outro esteja disposto a mudar as suas posições também. Quer dizer, a mudança de postura, né, ela está, né, dentro do processo comunicativo, dentro desse processo de comunicação, diálogo. Okay? Então, aqui fala, pode levar ao erro social. Mas aí eu pego o gancho um pouco na fala do Haroldo, né? Dos males da política, tá certo? Como em todos os aspectos da vida humana. Os males também que a gente encontra dentro da comunicação, como todos os aspectos da vida humana. Quer dizer, sempre é passível de erro, sempre é passível de engano, sempre é passível de incomunicação, sempre é passível de risco, né? Por isso a importância da gente, né, em processos comunicativos, né, a gente ser ativo nesses processos comunicativos. De que forma? Primeiro, se você simplesmente recebe informações de veículos de informação, revistas, jornais, a própria televisão, que você não tem a capacidade, no sentido capacidade de possibilidade, tá bom? Não tem a possibilidade de dar um retorno, de retrucar, de perguntar, de indagar,
Você não pode simplesmente receber aquilo dali passivamente sem, não é, processar, talvez, com um outro ambiente mais próximo de você, que é aquele seu grupo, digamos assim, não é, de outras pessoas que podem também, no diálogo com você, não é, avaliar aquelas informações que chegaram. Não é? Então, no processo comunicativo, você pode ser ativo também, né, não fazendo simplesmente uma escuta e aceitação daquilo que você recebe, mas de checar aquelas informações, ou pelo menos debater aqueles posicionamentos com outras pessoas, em diálogo com as pessoas mais próximas de você. Tá ok? Uma outra pessoa aqui que não se identificou diz assim: o momento político leva o homem e a sociedade a uma mudança. Mas como eleger representantes que não representam bem a sociedade, se não há outros? Eu compreendi bem essa pergunta. É uma angústia que nos é oferecida como cidadãos, porque cada um de nós tem um modo de ver a sociedade, tem um desejo bom. Eu queria que a sociedade fosse assim, desta forma, né? Mas eu não encontro um representante que saia, que faça exatamente isso. Mas aqui está o segredo da democracia. O representante é um representante da soma dos pensamentos. Então, dificilmente eu vou encontrar um representante que pense exatamente igual a mim. Mesmo que eu fosse essa pessoa, que quando eu for escolhido, digamos que eu fosse um candidato, se eu for escolhido, eu não devo mais ser apenas o meu pensamento, mas a soma do pensamento dos outros que me compuseram aquele mandato. Então, a gente tem... Agora, como é que eu vou me proteger para que eu tenha um representante mais próximo do que eu estou desejando? É exatamente esse processo eleitoral que tivemos, estes 2 dias de reflexão que estamos tendo, para eu pensar, aquela pessoa, vamos pensar assim, um candidato a deputado, pelas conversas que eu tive com ele, pelo modo como ele pensa isso e isso. Do que ele diz, eu tenho a impressão que aquilo... Eu vou olhar os prós e os contras. Vou olhar também com quem ele anda, a que partido, a que coligação ele pertence. Porque se ele tiver os princípios iguais aos meus, mas fizer parte de um partido que é exatamente o contrário, então ali tem uma contradição que eu vou precisar administrar. Agora, não corramos atrás do absolutamente perfeito. Mas, principalmente, não desistamos, não vamos desistir de ter um representante que se aproxime, porque o que nós não podemos na vida da sociedade é cometer o pecado da omissão. É preciso termos responsabilidade para construir o futuro do país. Tem mais? Chegou outra pergunta aqui que também não se identificou. Como podemos nos formar melhor como cidadãos, de modo que o nosso exercício de cidadania não se restringe apenas ao voto aos nossos candidatos no domingo? Não é? Então, essa prática da cidadania é um exercício cotidiano. Isso a gente falou aqui, é no dia a dia. Não é? Então, o Haroldo falou a importância e o momento solene que temos de agora, no domingo, de exercer a nossa cidadania enquanto voto. Mas durante o ano inteiro nós temos outras possibilidades, seja através de mecanismos institucionais, que eu citei aqui também, não é? O voto é um mecanismo institucional, não é? Que dá tempos, não é? Tem outros mecanismos institucionais também,
previsto na nossa legislação, inclusive a legislação de 88, né, é uma legislação que possibilita, né, uma abertura grande de um espaço, né, para a sociedade poder estar participando, que pode ser aperfeiçoado, pode, mas que ela já é na vanguarda, digamos, das sociedades democráticas nesses mecanismos institucionais. Né? A participação em instâncias, também como conselhos, né, são outros espaços que a gente não pode se privar, né, de estar nesses espaços. Muitas vezes a gente pensa assim, mas nada muda, mas a gente perde tempo, mas esses espaços de conselhos, seja do conselho de bairro, conselho do prédio, conselho, e esses outros mecanismos mais institucionais, né, conselho de direitos mesmo, quer dizer, a gente tem uma descrença muito grande, né, e essa descrença a gente entende o porquê, né, mas isso não justifica a nossa saída desses espaços, porque não existe, né, espaços não ocupados. Todo espaço é ocupado. Então, se os cristãos, né, a partir desse olhar que o Haroldo nos colocou, não participam ativamente desses espaços, outros vão participar. E vão estar sozinhos, debatendo, discutindo e dando os rumos, né, do que seria a nossa sociedade, do que seria a nossa contribuição também nesses espaços. Né? Então, lembrar que existem esses espaços institucionais que são importantes, se nós cristãos não ocupamos, outros ocupam. E às vezes são grupos pequenos, minorias, mas que estão nos espaços decisórios e aí podem propor suas ideias para todo o coletivo da sociedade. E muitas vezes não representa realmente. Né? Então, não podemos nos privar de estar nesses espaços. E existem outros espaços também. Né? Outros espaços durante o ano inteiro, né, que a gente pode estar participando ativamente da vida, né, de tudo aquilo que está ao nosso redor. E como eu falei antes, né, esses espaços é que nos educam para a cidadania. Né? O participar do nosso espaço mais próximo é que nos ajuda a formar consciência política, é que nos ajuda a abertura para o diálogo, é que nos ajuda a formatar a argumentação, é que nos ajuda realmente a educar a nossa postura cidadã. Okay? A Fátima Lopes, de São Paulo, gostaria que fosse falado do pecado social, aquele que envolve prejuízo de tantas pessoas, como a corrupção e a importância dessa característica para a escolha de um candidato pensando nos mais pobres. Eu acho que a corrupção é um drama sobre o qual eu falei. Ela também deve ser medida na hora de nós escolhermos o nosso candidato. Não devemos ter ilusão de que jamais seremos surpreendidos por aquela pessoa que a gente confiava e que praticou. Eu acho que, agora, se nós já temos convicção que determinado candidato tem um comportamento corrupto, então, se eu voto nele, eu sou corrupto também. Entendeu? Agora, é preciso olhar com bastante clareza, né, se de fato é assim. Agora, isso a gente faz como? Com a consciência de escolher aquele candidato que afina com o meu pensamento, com a minha ideia, com a minha convicção. Então, eu acho que, agora, esse pecado social de desviar o bem público particular, então, é um que eu não posso mais. E aí, no Brasil, nós já temos, até pela liderança da igreja, tivemos um grande passo que foi a lei da ficha limpa, que já afastou dezenas e dezenas de pessoas do processo. Mas o melhor meio de afastar a pessoa do processo é o nosso voto no dia 5. Então isso é que a gente deve ter atento. O Tiago Feitosa quer saber como lidar com os momentos de mídias sociais que viralizam o falso voto de protesto, manipulando a massa a votar em candidatos despreparados que carregam consigo outros ou mesmos partidos. Uhum. Olha, a primeira coisa que eu queria dizer é de não demonizar, né, os meios de comunicação. São meios. A comunicação é feita por pessoas que utilizam de diversas formas e utilizam com diversos interesses também. Né? Primeiro ponto, né, de não demonizar os meios de comunicação nesse sentido, né? Mas compreender os processos
né, de construção desses meios de comunicação, compreender os interesses que estão por detrás desses meios de comunicação e também utilizar os meios de comunicação para propagar, né, uma comunicação mais, digamos assim, né, em vistas do bem comum. Tá certo? A gente pode ser ativo também nesse sentido. E aí é interessante também falar das redes sociais, né? A capacidade, né, que nós temos hoje, né, as possibilidades que temos hoje de poder ampliar o debate de ideias, de poder, situações que antes ficavam muito restritas, e pessoas, grupos que não tinham capacidade, não tinham possibilidade de ter uma voz na sociedade, porque não tinham meios de comunicação que ampliassem a sua voz, através das redes sociais nós temos isso. Né? Agora o critério é sempre o mesmo. Né? Ou seja, a comunicação, os estudiosos da comunicação falam da comunicação como extensão do ser humano. Então é importante lembrar disso. Seres humanos estão por detrás de qualquer tipo de comunicação. Não é? Qualquer tipo de comunicação tem dentro do seu conjunto interesses por detrás, né, dessa comunicação, seja pelos grandes meios de comunicação, seja por movimentos populares, seja comunicação comunitária e popular também. São interesses que estão ali também, né, colocados. A gente tem que ter critérios. Né? Então, nas redes sociais, também tem essa, né, dispersão de informação que a gente tem que ter também critérios para poder avaliar. Não se deixar só informar e construir o seu pensamento por uma informação que chegue por qualquer tipo de veículo, mas sempre checar essa informação. Eu queria acrescentar, só um minutinho, queria acrescentar nisso que o João diz a respeito do voto de protesto. No universo onde nós estamos nessa noite, que são pessoas relacionadas com o movimento Mandado Nova, a gente pode dizer com toda clareza, nenhum de nós pode fazer voto de protesto, porque o voto de protesto tem dois caracteres. Um é que é uma irresponsabilidade e outro é que é uma renúncia ao direito de construir a sociedade. Você pode explicar melhor só o que é esse voto de protesto? O voto de protesto é o voto nulo, o voto numa figura, digamos, exótica, para não falar para respeitar as realidades que estão no processo de hoje. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, quando não havia urna eletrônica, que o voto era escrito numa cédulazinha assim, então as pessoas podiam chegar e escrever. Então, teve aqui uma figura, um cacareco, que era um animal do zoológico, que ganhou 100 mil votos. Ou seja, ele foi um atestado de responsabilidade para 100 mil pessoas que deram aquele voto, entendeu? Porque nós não podemos deixar de participar. É a nossa responsabilidade. Então nós vamos ter, até se num determinado momento, digamos, numa eleição onde existem poucos candidatos, e nenhum chega próximo do que eu penso, eu posso de sã consciência dizer, não, eu renuncio ao direito de participar, porque os outros vão escolher, porque eu não me afino. Mas não é por culpa deles, é por culpa minha que não encontrei. Agora, votar em protesto para fazer gracinha, fazer piada, eleger este ou aquele, apenas para fazer graça, isso é responsabilidade. Tem uma última pergunta ainda? Mais 3. Como? Mais 3. Mais 3. Tem uma aqui que eu vou tentar responder rápida. De que forma a proposta de reforma política pode contribuir para o nosso exercício de cidadania? A proposta de reforma política, ela vem sendo desenvolvida. A ideia da reforma política, eu preferia até melhor assim, a ideia da reforma política, ela vem sendo colocada nos últimos anos de forma até compreensível, porque nós estamos vindo de uma ditadura, né? E há 20 e poucos anos é que se experimenta a democracia. Então vão sendo descobertas fragilidades no conjunto da legislação que foi feita, e a reforma política teria essa finalidade de corrigir. E a partir do ano passado, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, e mais uma dezena, ou cerca de 20, 30, aliás, entidades,
vem oferecendo uma proposta de reforma política que deverá ser assunto a ser tratado no próximo ano. Agora, como é que eu hoje posso cuidar bem da reforma política? É também escolhendo candidatos que possam compreender essa necessidade, porque a reforma vai ser feita no Congresso Nacional, que vai ser eleito no próximo domingo. Então, só para dar um retorno para a Cecília de Azevedo, a gente tinha combinado que não citar partidos políticos e nem nomes. Então, por isso que a gente não deu esses retornos. A Estela Mares Marinho, ela quer saber: acredito que a corrupção se resolve com reforma política. Como saber qual candidato é mais comprometido com a reforma política? Bem, antes ainda a respeito dos nomes de partido e de candidato, além de nós termos tido a compreensão de que não deveríamos fazê-lo, também seria ilegal, por um meio público como é essa comunicação, a gente estaria cometendo uma infração ao processo eleitoral se disséssemos isso. Agora, saber quem é comprometido com a reforma política, o eleitor deverá de saber, ou então, por exemplo, através das instituições da igreja ou da outros advogados, dessas instituições, elas podem dizer tal candidato está comprometido comigo, com a reforma, né? Mas nós eu particularmente não sei o nome, e se eu soubesse, por essa razão que eu acabei de dizer, não poderia dizê-lo hoje, só segunda-feira pela manhã. Eu queria só acrescentar isso daí, Haroldo, também, para quem integra o Movimentos Populares, conhece também a Escola Cívitas de Participação Política, né? Que é uma entidade, né, sem fins lucrativos, né? E desde 2006 atua aqui no Brasil na formação política de jovens, né? E esse ano a Cívitas foi eleita para o Conselho Nacional de Juventude, que é um conselho, né, onde estão presentes representantes do governo, né, e representantes da sociedade civil, tá certo, em âmbito nacional, para discutir políticas públicas voltadas para a juventude brasileira. E a Cívitas integra justamente esse conselho e tem a possibilidade de estar dialogando também, né, sobre a política pública voltada para a juventude, né? Então, eu estou citando isso porque atualmente eu estou como representante da Cívitas no Conselho Nacional de Juventude. E eu recebi também uma informação diretamente, né, da Presidência da República, que o Conselho é ligado diretamente ao Gabinete da Presidência da República, falando de, nesse período, né, como servidor público também, por participar de um conselho, né, da gente ter cuidado na hora de estar apresentando, né, falas públicas a respeito de candidatos, né. E por isso também de falar da importância dessa participação nesses espaços, né. A Cívitas atua desde 2006, mas esse ano que está no Conselho Nacional de Juventude, por entender que a formação política é importante, mas não basta, não é suficiente para a transformação da sociedade. Tem que contribuir também através, né, do seu conhecimento, através das suas propostas na esfera pública. Então tem que também levar para a esfera pública essas suas ideias. Por isso que a Cívitas também está no Conselho de Juventude. Pessoal, eu queria agradecer por essa noite, agradecer ao Haroldo, ao Giovan, por esse momento. Informar que esse vídeo estará disponível aí por um período até depois das eleições, para quem quiser compartilhar no Facebook, Twitter, para mais pessoas terem essa informação. Depois fazer um convite, né? Eu escutei uma frase que eu achei muito interessante: nós vamos transformar o nosso 5 de outubro no dia 1º de abril. Então a gente pode mudar isso daqui, fazer algo de bom para a sociedade, né? Mais uma vez agradecer os dois, e lembrando que a Humanidade Nova de São Paulo, essa é uma das funções dela, de fazer com que a sociedade também tome consciência de tudo aquilo que acontece. E tendo essa consciência política também. Obrigado mais uma vez, né, e até a próxima. Boa noite. Boa noite.